Olá, professora, olá, professor. Sejam muito bem-vindos ao Compreendendo o TDAH, o nosso canal de comunicação com a neurociência aplicada à educação. Nesse episódio, eu resolvi tratar de um assunto muito importante que eu venho sendo indagada há bastante tempo. Geralmente me perguntam assim: Gisele, onde eu encontro referencial teórico para trabalhar, para elaborar avaliações específicas para alunos com TDAH? Ah, que pergunta difícil! De tão difícil que é essa pergunta, de tanto eu procurar respostas a essa questão, é que eu decidi fazer um mestrado sobre esse tema. Me parece se tratar uma lacuna de conhecimento, ou seja, a gente procura e não tem nada tão específico para a questão. Por isso, quando vocês precisarem pesquisar, professores podem procurar no repositório da UFOP a partir do segundo semestre de 2021, que a nossa dissertação estará lá, com todo o material disponível para vocês. Em princípio, eu gostaria de dizer que houve uma base de pesquisa para produzir o nosso referencial teórico. Essa base de pesquisa, eu gostaria de sugerir alguns pontos para vocês. Quais pontos seriam? Por exemplo, sites oficiais. Nós temos os sites oficiais sobre TDAH, por exemplo, Associação Brasileira de Déficit de Atenção, ABDA, onde você vai encontrar nesse site muitas cartilhas, muitas informações. Você irá encontrar textos específicos sobre o TDAH na criança, no adolescente, no adulto. Outro lugar que você pode encontrar bastante informação, e é uma cartilha que eu gosto muito, é uma solicitada pela ONU, Unesco, em todos os países, dentre eles o Brasil, obviamente. Então, é uma cartilha de domínio público, ela se chama Cartilha da Inclusão Escolar, a inclusão baseada em evidências científicas. Aqui no Brasil, ela foi publicada em 2014, é fácil de localizá-la, quando você digita esse nome você a encontra muito facilmente. E com essa cartilha, nas páginas 23, 24 e 25, você vai ter orientações interessantes sobre como o manejo do aluno deve ser feito na sala de aula, como organizar as atividades, como apresentar o conteúdo e, por que não, como elaborar avaliações para esse aluno. Então, é uma outra sugestão. Agora, eu gostaria de mostrar alguns livros que não se trata em momento algum de propaganda, mas porque foram bons livros que embasaram a nossa construção teórica. Uma boa dissertação de mestrado tem uma boa construção teórica por trás dela. Pois bem, pessoal, com relação a essas sugestões de bibliografias que eu utilizei na minha dissertação do mestrado, eu usei por base, com relação à avaliação escolar, o teórico Philippe Perrenot. Ele tem vários livros, mas dois deles eu destaco, que são esses dois aqui, ó. A avaliação da excelência e a regulação das aprendizagens entre duas lógicas, e esse aqui, ó, a pedagogia na escola das diferenças. As obras de Perrenot são excelentes, principalmente no que tange a avaliação formativa, que é a tônica do nosso trabalho. Mas esses dois livros, eles podem nos ajudar. No Brasil, nós temos o Lucchesi, Cipriano Carlos Lucchesi, que fala muito em avaliação. Então, ele tem livros, por exemplo, Avaliação em Educação, por exemplo, Avaliação da Aprendizagem Escolar, Estudos e Proposições, e Avaliação da Aprendizagem, Componente do Ato Pedagógico. São três livros que eu gosto bastante. Na UFMG, em BH, nós temos a Suzana dos Santos Gomes, que ela faz um livro muito bom, também com base na teoria de avaliação formativa, que se chama Um Olhar sobre as Práticas da Avaliação na Escola, também muito interessante. Esses são os referenciais sobre avaliação. Referenciais sobre neurociência aplicada à educação. Sem dúvida, Roberto Lente. O Cérebro Aprendiz, ele fala de neuroplasticidade e educação, então ele
trata de pontos fundamentais com relação ao TDAH. Fala de memória, ele fala de atenção, ele fala de como auxiliar o aluno no aprendizado, como funciona o aprendizado. Ele tem capítulos específicos sobre o TDAH. Neurociência e aprendizagem, processos básicos e transtornos, da Bruna Velasquez, que é uma professora do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, também excelente esse livro, traz muitas abordagens sobre TDAH. Leonora e Ramon Concesa também são professores da UFMG, que trazem um livro chamado Neurociência e Educação, que é muito interessante, traz muitos conhecimentos sobre como o cérebro aprende. Temos também a Zilanda e o Rodrigo Albuquerque falando sobre a contribuição da neurociência na avaliação neuropsicológica ou psicopedagógica, muito para além do laudo, né? A contribuição da neurociência na avaliação psicopedagógica, muito além do laudo. Transtornos de aprendizagem, transtornos de atenção, da avaliação à intervenção, da Simone Capellini e outros. Esses são bons livros utilizados na neurociência. Tem muitos mais. Não poderia trazer todos, senão esse vídeo duraria muito tempo. Com relação ao TDAH, nós temos no Brasil como referência Paulo Matos, Dr. Paulo Matos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no mundo o Russell Berkeley. Então, eu trouxe os dois principais livros, trouxe referências para vocês de 2020 em diante, finalzinho de 2020 para cá. O Dr. Paulo Matos fez mais uma edição desse livro, Revista Ampliada, que é o No Mundo da Lua. A 17ª edição dele foi liberada em dezembro, novembro de 2020. Muito bom esse livro, ajuda muito. O Dr. Berkeley fez TDAH, Aprendendo a Viver, e ele traz dados para pais e professores, então está uma linguagem muito clara. Esse livro também é de 2020. E a Edilene e colaboradores trouxeram também muitos dados, né? TDAH, desafios, possibilidades e perspectivas interdisciplinares. Esses 3 livros são muito interessantes. Tem o Rod aqui no Brasil, que é um bom autor, um excelente autor, muito especializado em TDAH. Então, tem Princípios e Práticas em TDAH, que são do Paulo Matos e Augusto Rod. Temos mais um aqui do Paul Stoner, TDAH nas escolas. E esse aqui, da Shelly e da Luciana Nascimento, sobre TDAH e inclusão na escola. Pois bem, essas são as indicações que eu tenho para fazer para vocês. Muitos outros materiais podem ser disponibilizados. Eu vou deixar nesse vídeo meu e-mail, caso vocês tenham interesse, a gente pode conversar depois sobre isso, tá certo? Um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!